A placenta é um órgão completamente inteligente. Ele tem um batimento cardíaco completamente diferente da mãe. E olha que interessante, ela vai ao seu ápice de desenvolvimento a partir de 14 semanas. Então, no primeiro trimestre é quando a placenta vai começando a se desenvolver dentro do útero da mãe. Portanto, se você é em casa antes de 14, 15 semanas teve um chamado descolamento placentário, tá errado já essa informação, porque a gente ainda não tem placenta, não tem esse órgão. Então o que você teve foi um hematoma subplacentário. Então já é a primeira informação que às vezes a gente tem incorreta. Todos os dias tem estudos novos sobre a placenta, porque é algo que realmente a gente ainda não tem tanta informação, mas é um órgão fundamental para o desenvolvimento dessa gestação com segurança. É um órgão exclusivo da gestação, só temos quando estamos grávidas, e ela também é chamada como árvore da vida, porque ela parece uma árvore e ela que gera a vida para esse bebê. Olha que interessante, no final da gestação ela vai ter de 2 a 4 centímetros de espessura, 20 centímetros de diâmetro e ela pesa 14% do peso do seu bebê no final da gestação. Então é um órgão bem grande, bem pesado. A placenta tem 7 funções durante a gestação. A primeira dela é o principal, é o crescimento e desenvolvimento adequado dessa gestação. Para isso, a segunda função dela, então, é a manutenção da gestação. A terceira função dela é essa interface entre a mãe e o bebê, vai fazer essa troca de nutrientes entre a mãe e o bebê. Com isso também a troca gasosa, que é a quarta função dela. Fazendo a troca gasosa, ela vai para a quinta função dela, que é a eliminação de produtos residuais do bebê. Então o bebezinho ele faz essa troca de gases, pega os nutrientes, faz um xixizinho, a placenta vai lá, faz essa troca e eliminação residual também das eliminações do produto do bebê. A sexta é o transporte de nutrientes, através até do cordão umbilical, vai fazendo essa troca entre o bebê e a mãe. E o último é a secreção de hormônios, extremamente importante também para o desenvolvimento desse feto lá dentro. Então agora eu vou apresentar para vocês como que um bebê nasce e a placenta. Esse bebê então tá dentro da bolsa e ele ainda não tem nome. Então se você tem sugestões de nomes para o nosso bebê, já deixa aí que vamos batizá-lo. Então aqui o bebê vai começar a nascer, ó. Bom se fosse fácil assim, né? Então o bebezinho vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo. E quando ele termina de nascer, vai nascer também o cordão umbilical, certo? E tudo isso daqui que sobra é a placenta, ok? Então agora a gente vai entender como é uma placenta. Gente, a placenta ela tem duas faces. A gente tem essa face e essa face. Além das duas faces, a gente também tem o cordão umbilical. E o cordão umbilical também é composto de várias coisas que eu vou explicar para vocês com calma. Então o bebê já nasceu e já deu 3 minutos e o cordão parou de pulsar, a gente vai cortar o cordão umbilical para explicar corretamente a placenta. Então vamos cortar o cordão. Isso! E o bebê vai lá com o pai. Como é a nossa placenta? A nossa placenta começa primeiro com as duas membranas, que é a bolsa, né? Por onde o bebezinho fica, por onde ele tem todo esse aconchego. Então aqui a nossa bolsa rompeu, ó, o buraco da bolsa rompida, né? Para vocês entenderem, foi por onde o bebezinho acabou de nascer. E a gente tem duas membranas, olha. Então a bolsa ela vai ter duas membranas, uma membrana mais externa e uma membrana mais interna. Elas são extremamente finas, essas membranas, mas elas são muito resistentes, tá? A membrana mais externa é a minion e a outra é o corion. Junto com elas, entre elas, nós temos uma camada de colágeno. E por que é tão importante o colágeno? É com isso que o seu útero vai crescer e desenvolver o bebezinho lá dentro. Se não tivesse o colágeno, isso daqui não esticaria, tá? Então essas são as duas membranas da nossa bolsa. E é tão legal de pensar que a gente tem duas, então, membranas na nossa bolsa que protege o bebezinho, que às vezes algumas mulheres rompem ou acham que romperam bolsa porque fica gotejando, mas às vezes rompe só uma membrana. E aí fica só um furinho e fica gotejando. Porém, a outra membrana, mais interna, ainda está totalmente íntegra e protege esse bebê da mesma maneira. Então a gente não tem problema, desde que não seja um rompimento das duas membranas.
Agora que vocês já entenderam, então, as duas membranas da bolsa, vamos entender, então, a placenta em si. Nós temos, então, também duas faces da placenta. Essa face, que é a face aonde vai ficar grudado no útero, tá? É a face que a gente chama de face materna. Então, aqui, se vocês repararem, a gente tem vários gruminhos, né? Isso daqui se chama cotilédonos. Os cotilédonos, eles são como se fossem esponjas e ele vai ficar grudado no seu útero e é através desses cotilédonos que a gente transmite os nutrientes da mãe, que vai passar por esse filtro, por isso que é uma esponja, e que aí vai para o bebê. Então, essa parte aqui, ela é uma parte cheia de sangue, é uma parte mais nojentinha, é a parte onde a galera não gosta muito de olhar. Tá? Porque é justamente essa esponja cheia de sangue que vai ser filtrado para passar pelo bebê. Agora, o seu bebezinho, ele não fica nessa parte sujinha, cheia de sangue, ele fica aqui dentro, ó, o cordão umbilical tá aqui dentro e o bebê ficava aqui dentro. Então, a face de dentro do bebê, vou passar aqui para vocês enxergarem, essa é a face, então, bonita da placenta. É a face onde o bebê fica em contato. Essa face, então, fetal, ela é composta por duas situações. Vasos, que são esses risquinhos aqui que vocês estão vendo, e o cordão umbilical. Então, essa é a face fetal do bebê. O bebê, então, ele fica nessa camada limpa, não tem sangue, não tem nada. Por isso que o bebezinho fica ali na água e a água é bem limpinha. E o cordão umbilical, como é? Se vocês repararem aqui, ó, duas cores, né? Então, a gente tem 3 vasos no cordão umbilical. O cordão umbilical, então, ele é composto por 2 artérias e uma veia. E é através dessa transmissão que a gente vai conseguir fazer o bebezinho se nutrir lá dentro. Então, essa é a composição da nossa placenta.